tempo passou muito rápido e eu lembro-me de estar sentado aí não nesta escola, mas em Almeirim, onde andei até aos 14 anos, e depois em Vila do Conde, onde vivi no tempo de liceu, e de muitas vezes estas coisas serem um bocadinho seca para quem está desse lado. E vamos tentar que isto não seja uma seca, que seja divertido, que seja uma coisa mais leve, para que vocês também tenham maior interesse em ouvir e em participar. Há uma canção que dizia, e isto a propósito de Democracia para que te quero, há uma canção que dizia, e eu tenho sentido isso desde que cheguei aqui à escola, há uma canção que dizia, o que diz? A liberdade está a passar por aqui, a liberdade está a passar por aqui. E é um bocado isso que vamos tentar aqui, que a liberdade passe por aqui, cada um dê o seu ponto de vista. Vocês conhecem mais de um registro, menos de blazer, e mais de um registro assim. Diogo Costa a tocar a bola no corredor central, para Rubem Dias, deixa no grande círculo para João Palhinha, na abertura para Bernardo, o cruzamento para a área, João Félix, a Morti, Cristiano Ronaldo, de primeira, saco! Portugal! É golo! Gol de Portugal! É golo, é golo, é golo, é golo, é golo, é golo, é golo de Portugal! É golo, é golo! Eu hoje vou estar aqui num papel um bocadinho diferente, mas... Vamos tentar que isto tenha também alguns momentos de diversão e eu vou tentar pontuar este jogo, sendo treinador ou sendo capitão de equipa, tentar pontuar este jogo com alguns momentos mais divertidos, também misturando aqui algumas gafes de rádio, coisas engraçadas que vocês vão gostar de saber. Francisco Neto. Olá. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito, mais do que a mim, à estrutura técnica nacional. Estarei aqui sempre também um bocadinho em representação daquilo que é o futebol feminino pela Federação, partilhar um bocadinho também aquilo que são as nossas vivências. É sempre difícil falar depois do Pateiro ter feito esta narrativa tão bonita. Eu gostava muito, e vou ser mais sincero, é um desafio que eu deixo, que ele venha reportar ainda mais jogos nossos do feminino, esta emoção. Claro que nós também temos que fazer mais golos, que é para ele ter mais oportunidades de cantar, mas eu sei que ele gosta e que acompanha bem de perto aquilo que é as nossas seleções femininas, que temos vindo a fazer também este crescimento ao longo dos anos. Fomos a primeira rádio a relatar um jogo de futebol, eu não digo futebol feminino, uma equipa feminina de futebol, porque a modalidade é sempre a mesma, só muda de feminino para masculino, mas a modalidade custa-me um bocadinho quando se diz handball masculino, handball feminino, futebol masculino, futebol feminino, as modalidades são sempre as mesmas, as regras não mudam, e fomos a primeira rádio, a TSF foi a primeira rádio, numa final da Taça de Portugal, a relatar, primeira rádio pelo menos nacional, digamos, de cobertura nacional, a relatar um jogo na íntegra de futebol feminino, e temos continuado, e ainda agora dia 19, portanto no próximo fim de semana, estaremos a relatar outra vez no Jamor a final feminina da Taça de Portugal. Da Taça de Portugal, e onde eu convido toda a gente a estar presente, ou se não conseguir estar presente, para ver na televisão, que esperemos nós seja um bom espetáculo. Por isso hoje, e aqui partilhar um bocadinho, lá está, eu acho que, e também já estive desse lado há relativamente algum tempo, infelizmente para mim. Eu sei que vocês estão todos com a pressa de ir para o mercado de trabalho, não tenham pressa de ir para o mercado de trabalho, não estou a dizer isso para vocês chumbarem e ficarem mais tempo na escola, não é isso, mas enquanto puderem estudar e aproveitar essa vida, não há melhor vida do que essa. Por isso sejam e cada vez tenham e adquiram mais conhecimento nessa idade, vale realmente a pena. O mercado de trabalho é sempre algo que nós, quanto mais trabalhamos desse lado, mais preparados estamos depois e as coisas tornam-se mais fáceis à frente. Eu sei que estar na escola, esta rotina da escola, porque também estive aí, nós achamos sempre que é uma seca, que não precisamos das coisas, mas realmente depois, quando vimos para o mercado de trabalho, percebemos que fizemos alguns e cometemos alguns erros no passado, porque não aproveitámos realmente tudo aquilo que os professores e tudo aquilo que estes momentos que a escola nos proporciona. Por isso, falámos aqui um bocadinho dos valores do desporto, e já foi aqui falado.
e eu não quero muito me alongar sobre estas situações, mas para mim o valor do desporto e aquele valor que eu passo e procuramos passar nas seleções nacionais, o valor que nós mais destacamos é o respeito. E quando falamos no respeito, olhamos para ele em várias dimensões. E a primeira dimensão que nós passamos às nossas jogadoras naquilo que é o respeito por elas próprias. E isso para nós, muitas vezes, nós falamos no respeito pelos outros, no respeito pelos árbitros, no respeito pelos adversários, e esquecemos no respeito por nós próprios. E quando estamos na alta competição, quando estamos no desporto, nós temos que nos respeitar a nós próprios. E o respeitar a nós próprios, aquilo que nós passamos muito às nossas jogadoras, é este lado todo invisível de eu cuidar de mim. Está muito em voga e possivelmente hoje vai ser aqui também tocado aquilo que é a saúde mental, estes problemas, está muito em voga aquilo que é a pressão social dos pares, e ter respeito por mim é eu ter a minha identidade, pensar pela minha cabeça e fazer aquilo que eu acho que realmente tem que ser feito, independentemente de quem está à minha volta, independentemente daquilo que são a pressão dos pares, independentemente daquilo que os meus colegas ou os meus amigos acham que é melhor ou pior. Eu tenho que ter respeito por mim, e para nós isso é muito importante, que as nossas jogadoras tenham esta confiança nelas, que se respeitem elas próprias, que tenham condutas para elas próprias daquilo que nós achamos que devem ser de acordo com aquilo que é uma jogadora da Seleção Nacional. Depois, o respeito por tudo que está ao redor dela, independentemente daquilo que nós somos, independentemente do cargo que nós ocupamos, independentemente do estatuto que elas têm ali dentro, elas têm que respeitar, independentemente se têm 100 internacionalizações e serem muito visíveis, ou aquela jogadora que chega a primeira vez à Seleção Nacional, o respeito umas pelas outras é obrigatório, e o respeito pelas colegas faz parte daquilo que são os nossos principais valores que nós passamos tanto na Seleção A como daí para fora, e depois o respeito por tudo que está à volta. E o respeito por tudo que está à volta, falamos aqui muitas vezes no staff, nos adversários, nos árbitros e por aí fora. Iremos abordar um bocadinho mais para a frente, se calhar alguns temas mais profundos sobre isto, mas acima de tudo o valor que eu queria hoje aqui realçar, e aquilo que para nós é essencial em espaço Seleção Nacional, mais uma vez, é o respeito, e não me quero alongar muito, por isso passamos a seguir, ok, Patrícia? Obrigado mais uma vez, e vamos tentar partilhar o máximo possível aqui algumas experiências. Obrigado, Francisco Neto. E parabéns pelo fantástico trabalho que tens desenvolvido à frente da equipa feminina de futebol da Seleção Portuguesa. E passo a palavra à Luciana Garcia, que é diretora técnica na Associação de Futebol de Leiria. Vem-nos aqui falar sobre ética e resiliência no mundo do desporto. Bem, muito bom dia a todos. Desde já agradeço ao Sr. Amadeu pelo convite que me foi endereçado. Falando aqui um pouco daquilo que é a ética e a resiliência no desporto, e sendo que tenho apenas também 5 minutos para o fazer, de forma muito geral, a ética, na minha opinião e perspectiva, é regida por 3 conceitos muito importantes: o saber ser, o saber estar e o saber fazer. O saber ser, que envolve os valores pessoais, ok? A honestidade, o respeito, como o Francisco há pouco também referiu, a própria empatia, que cada vez existe menos, pelo menos na minha ótica, acho que cada vez existe menos empatia das pessoas para com as pessoas, e a própria confiança. No saber estar, a adaptação aos diferentes conceitos que existem, tipos de comportamento, e no saber fazer, as técnicas e os conhecimentos necessários para determinadas funções. Ou seja, muitas das vezes somos confrontados com determinados acontecimentos, e temos que nos adaptar a eles, temos que conseguir saber estar, saber ser, saber fazer, como dizia. Na minha experiência muito pessoal e no meu cargo neste momento, para mim a mais importante é o saber estar, sem dúvida. Acho que o facto de uma mulher, no meu caso, estar numa função tão específica, e sendo que neste momento também sou a única no país que exerce a função de diretora técnica distrital, tive uma colega que entretanto saiu para
para a equipa técnica nacional também, para não sei qual especificamente, pronto, que era de Porto Alegre, e neste momento estar no mundo, digamos assim, onde só existe o género masculino, não é fácil, ok? Não é fácil, e para as alunas que possam estar presentes, é um facto que vos aguarda, se calhar ao longo da vossa vida, estar num espaço, estar num meio, num trabalho, numa profissão, onde vocês poderão, eventualmente, ser das poucas do vosso género nela. Depois, falando aqui um pouco da resiliência e entrando agora aqui neste assunto que eu estava a terminar, sem resiliência, sem dúvida que seria, no meu caso específico, muito difícil estar a assumir esta função. Desde jovem que quero muito estar ligado ao desporto, ao futebol, essencialmente. O futebol não era um desporto feminino, basicamente ao nível cultural, todos sabemos que culturalmente o nosso país está melhor, mas em tempos não muito longínquos era difícil ainda ver-se a mulher ligada ao futebol. Luciana, posso só interromper uma coisa? Diga. Este verão que passou, portanto o último verão, eu passei férias em Portimão, na Praia da Rocha, e fiquei impressionado, eu e a minha mulher, e a minha filha não, porque eu fui pai tipo Júlio Iglesias, fui pai já bastante tarde, portanto, ela é pequenina, não se lembra desse tempo, mas eu lembro-me de, quando era da idade dela, e depois mais velho até, de ver na praia casais, jovens namorados, a jogarem voleibol, e vi imensos casais de namorados, e alguns até já com uma idade mais avançada, a jogarem futebol, a trocarem futebol, jogar futebol na praia, homens e mulheres a jogarem futebol na praia, e isso não se via. Não se via. Os jogos de futebol, quando eu era miúdo que se jogava na praia, eram só masculinos. Era muito raro aparecer uma menina e os pais não gostavam. E agora os pais incentivam, que é muito interessante essa mudança. E eu notei isso claramente, já não fazia férias no Algarve há uns anos, e acredito que nas outras praias do país esteja a acontecer o mesmo, mas notei imensas mulheres a jogarem futebol na areia. Sim, sem dúvida. Cada vez mais se vê a mulher, a menina, a jovem a praticar o futebol. Então, dentro daquilo que eu estava então a dizer, é muito importante sermos resilientes, termos a capacidade de superar aquilo que são as adversidades que nos vão aparecendo ao longo do caminho para conseguir atingir aquilo que realmente queremos. Se temos um sonho, temos que lutar por ele, temos que arranjar formas e estratégias para conseguir chegar onde queremos chegar. Daí chamarmos a resiliência, ok? Acho que isso é de facto muito importante. Contar-vos só aqui uma pequena curiosidade. Eu sou da Marinha Grande, natural da Marinha Grande. Bom vidro. É verdade, bom vidro. E no ano de 1962 realizou-se o primeiro jogo de futebol feminino na Marinha Grande. Foi um jogo que foi proporcionado na altura para ajudar os combatentes do ultramar, e foi um jogo que na altura tiveram que fazer o pedido expresso a Salazar para poderem realizar o jogo. Foi permitido porque o jogo era um jogo, digamos que, para ajudar os jovens e os militares, eventualmente, que estariam no ultramar. Mas, no entanto, o jogo só foi permitido ser realizado se as senhoras, as jogadoras de futebol, usassem calças de fato de treino. Okay? Calças de fato de treino. E jogaram de calças de fato de treino. Mas foi o único jogo que se realizou. Após esse jogo, não existiram mais jogos de futebol. Por muito que existissem mulheres, meninas, a querer jogar. Pronto. Acho que lá está o facto dos anos terem passado, a resiliência que sempre existiu na mulher, porque a mulher é muito ligada à parte familiar, ao cuidar dos filhos, ao cuidar da casa. É um facto, não podemos fugir dessa questão e dissociar. É um facto, é verdade. Culturalmente, volto a dizer, isso ainda existe.
mas nós também conseguimos atingir outros patamares e estar também em lugares de líderes, onde hoje em dia não existem ainda muitas, mas também conseguimos chegar a esse lugar e permanecer com competência e bastante qualidade também. Luciana Garcia. E agora chega o Pedro Neto, que ainda não tocou, portanto não tem falta. Já tiveste tocado. Deixem-me pontuar então com o primeiro momento engraçado de coisas que se passaram no ar. A TSF, antes de mim, teve outros relatadores, e um relatador que teve, e um dos melhores relatadores na minha opinião, da história do relato em Portugal, chama-se Carlos Daniel. Vocês conhecem agora da RTP, conhecem o melhor da RTP do que quando ele era mais jovem e fazia relatos na TSF. O Carlos era um brilhante relatador, como é um brilhante jornalista, um brilhante pivô de televisão, um brilhante moderador, enfim. Eu sou particular amigo dele e, portanto, sou suspeito, mas é isto tudo que eu estou a dizer. E há um jogo, Braga-Gil Vicente, em Braga, em que o Carlos vai relatar o jogo e o comentador é o Bernardino Barros. E no final, nos comentários à partida, o Bernardino Barros diz: bom, a entrada de Robinho na equipa do Gil Vicente não veio acrescentar nada à equipa do Gil Vicente. E o Carlos Daniel olhou para os apontamentos e disse: ó bebê, mas o Robinho não chegou a entrar. E ele: sim, mas também se tivesse entrado também não acrescentava nada. Vamos contar mais histórias engraçadas e agora passarmos aqui a palavra ao Jorge Rafael, Desporto Escolar, da Direção-Geral de Educação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Vereador, o Sr. Diretor das Escolas, do Agrupamento de Escolas, cumprimentar os colegas da DGE, da DGEST, cumprimentar os professores presentes, os alunos, e dizer-vos que para mim é um privilégio poder estar aqui e partilhar convosco este tema, porque realmente para nós, no desporto escolar, a ética é um assunto muito importante, é um assunto muito sério e é um aspecto central que nós temos assumido como algo que tem que ser trabalhado, tem que ser priorizado e que tem que estar presente em todas as atividades do desporto escolar. E começa em casa, não é? E começa em casa. É para nós um privilégio podermos partilhar convosco, enquanto alunos, este tipo de temas. Eu, quando fui convidado para estar aqui convosco, parti do princípio que íamos estar com professores, não sei porquê, se calhar é um bocado o vício de trabalhar com professores, porque nesta fase da minha vida profissional trabalho mais com professores do que com alunos, o que se calhar não é muito bom, mas pronto, agora estou a fazer esta reflexão. E preparei um vídeo e depois, quando percebi que ia ter à frente um grupo alargado de alunos, ainda por cima alunos que estão ligados ao desporto e aos cursos de desporto, refiz a apresentação. E depois de estar aqui, percebi que o ambiente e a dinâmica que se está aqui a criar não é muito para estar aqui com grandes apresentações, nem com muitos slides. Eu trouxe um conjunto de slides, estejam descansados, não vou apresentar, mas gostava que vocês pelo menos vissem 2 vídeos que eu vos trouxe. Um dos vídeos é de um senhor brasileiro muito engraçado e que trata de uma forma muito engraçada estas questões da ética, e outro vídeo é um vídeo já antigo, muito engraçado também, se calhar alguns de vocês conhecem, dos famosos gatos fedorentos. Eu pedi aqui ajuda para poder aceder aqui à apresentação. Não sei se está ligado o som. Complicações da informática. Ok. Mas eu acho que vale a pena ver os vídeos. Sim, claro que sim. Para nós nos rirmos um bocadinho. Claro que sim. Rirmos e percebermos a seriedade deste tema. Porque às vezes a rir conseguimos dizer coisas muito importantes.
Só para vermos aqui um bocadinho do Ricardo Araújo Pereira já vale a pena. Aqui é com o Jô Soares. Sim. O Jô Soares, que é um comunicador. Não está a dar som? Como? Não conseguimos pôr o áudio do... Se calhar se conseguirmos aqui pôr o microfone perto aí da saída de áudio do computador, improvisando, se calhar conseguimos aqui. Eu, se vocês fossem um bocadinho mais velhos, contava-vos uma história que o Jô Soares contou na Globo para uma audiência pai, de 70 milhões de espectadores, que é genial. Mas, pá, tenho pena de não vos poder apresentar estes dois depois vídeos. nunca mais me convidam. São dois vídeos engraçados. Eu deixo depois os vídeos para vocês poderem ver com os vossos professores nas aulas. Deixo a apresentação. De qualquer forma, aquilo que seria importante é nós interagirmos com os alunos, percebermos qual é a expectativa, quais são as questões que se põem, quais são os problemas que se põem, quais são os dilemas que se põem. Dizer-vos que, acima de tudo, a prática desportiva é um momento, é uma oportunidade enorme para nós podermos tratar destas questões que têm a ver com a ética e que têm a ver com os valores. Hoje em dia, na nossa vida, nós não temos muitas oportunidades de perseguir objetivos em conjunto com os nossos companheiros. É muito difícil juntar pessoas à volta de um objetivo comum. E acho que no desporto nós temos este privilégio, que é estarmos juntos à volta de um objetivo comum. Aproveitem esta oportunidade, saibam estar e percebam que os valores e a ética são aquilo que dá qualidade àquilo que nós fazemos e é aquilo que vai ficar para a nossa vida. São os bons momentos que nós tivermos com os nossos companheiros. Os momentos que nós vivemos no desporto são momentos fundamentais, têm que ser momentos prazerosos, e essa marca positiva fica para a vida. E, portanto, à volta disto, eu acho que podemos falar nesta manhã sobre isto e o que é que tem que estar presente para que este desígnio seja cumprido. Muito obrigado. Muito obrigado. Jorge Rafael. Há pouco falávamos do Carlos Daniel, outro relatador que marcou a rádio em Portugal, e nomeadamente a TSF, também a rádio comercial, mas muito a TSF, foi Jorge Prostrelo. Ele deixou-nos em 2005, relatava, vocês não se lembram dele, mas ele relatava num estilo aproximado com isto. O meu nome é Jorge Prostrelo, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. É gente que se liga na gente, gente de prestígio. Dr. Manuel Passarinho, Serviço de Cardiologia do Garcia da Horta. Dr. Manuel Pinto Coelho, a vida não é uma droga, o herói és tu, não é heroína, meu. Relatava assim. E há um jogo no Estádio da Luz em que os árbitros, é um jogo internacional, em que os árbitros são 3 ingleses. O árbitro e os 2 assistentes são ingleses. Então, à frente de cada árbitro tinha, entre parênteses, ENG, de England, England, England. E o Prostrelo diz: a curiosidade esta noite na Luz de termos um trio de engenheiros a arbitrar a partida. E depois admiram-se que a arbitragem internacional tenha outro nível. Jorge Prostrelo. E agora então a palavra para Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, vem-nos falar sobre ética. Já se percebeu que vamos falar aqui muito sobre ética e cidadania, uma reflexão sobre os direitos humanos. Pedro. Muito obrigado, Ricardo. É uma honra estar aqui ao pé do... eu cheguei atrasado e peço desculpa, mas no pouco tempo que estive, já ouvi o Ricardo a elogiar muitos relatadores e outras pessoas, mas ele é quem nos dá o festejo de golos com poesia. E isso é também uma nobreza que ele dá ao futebol e que é um desporto que certamente muitos dos que estamos aqui gostamos muito.
cumprimentar também a Luciana, o nosso Mister Francisco Neto, que partilhamos apelido, pelo menos, e o gosto pelo futebol, e também o Jorge Rafael, do Desporto Escolar, e eu quero vos dizer que a minha paixão também pela atividade física, pelo desporto, começou no desporto escolar, mais propriamente no ténis de mesa, onde também alcancei algumas vitórias, sobretudo por ser escardino, tinha ali alguma vantagem muitas vezes sobre os adversários. A minha ligação ao futebol também é grande, eu sou treinador daqueles encartados, o FAB, estive por lá durante algum tempo, cheguei até à 2ª Divisão Nacional dos Júniores, sub-19, e tenho também muitas histórias para contar sobre aquilo que é o crescimento e a formação dos jovens e das jovens e a importância que não só a atividade física, mas também o desporto coletivo contribui para nós enquanto sociedade. Há algumas manobras táticas que eu admiro muito, a cobertura defensiva, a cobertura ofensiva. São termos que implicam trabalho de equipa. São termos que implicam, podes arriscar com a bola, porque eu estou atrás e se acontecer alguma coisa, estou aqui para defender. E isto diz, estas jogadas e estas táticas dizem de si muito daquilo que é uma sociedade ideal e uma sociedade de valores e uma sociedade de ética. Nós, olhando particularmente para o futebol, a elevação, nós falamos sempre dos árbitros, mas os jogadores, a forma como jogam, a forma como teatralizam algumas quedas, algumas faltas para obter vantagem no jogo, precisamos disso para sermos melhor que o adversário. Tudo isto são ideias de valor que se traduzem depois para dentro de campo. Há outras ideias, e também para não me alongar muito, que têm que ver com o fair play, e que vamos vendo sobretudo nas modalidades que implicam mais o desporto adaptado. As pessoas com alguma deficiência física, com mobilidade funcional especial, muitas vezes vemos gestos que não têm nada a ver com a sua capacidade física, mas com a sua capacidade mental e que nos leva a crer que se calhar é superior, porque são gestos de solidariedade até para com os adversários e que as outras modalidades, as ditas mais oficiais, também podiam exemplificar. Estou aqui a dar pinceladas e vou à formação, a formação no futebol especificamente. Quando vamos a jogos de crianças de 5, 6, 7, 9 anos e vemos os pais a insultar os árbitros ou a destratar os treinadores porque não põem o filho o tempo todo, o que é que estamos aqui a comunicar? Que sociedade estamos a construir através do desporto quando isso acontece? Digo até mais, quando há estudos, estatisticamente, os atletas profissionais nasceram sempre nos primeiros meses do ano. E a razão é simples. Como nas idades de formação, a diferença de crescimento entre um miúdo que nasce em janeiro e um miúdo que nasce no mesmo ano, em novembro ou dezembro, é bastante grande. O treinador dos Benjamins da associação local de não sei de onde quer à força toda ser campeão distrital. Logo, vai dar muito mais minutos de jogo aos miúdos ou miúdas que nasceram em janeiro, fevereiro e a criança que nasceu em novembro, dezembro, como é mais pequenina, fica de fora. Quantos talentos não estamos a desperdiçar porque só damos espaço ali, e os escalões, desculpem explicar, os escalões nas camadas jovens são definidas pelo ano de nascimento. E logo isso faz a diferença toda. Estamos aqui a privilegiar os talentos que nascem nos primeiros meses do ano, estamos porventura a perder os que nascem nos últimos
meses do ano. E, portanto, quando forem pais, se quiserem filhos jogadores ou jogadoras de futebol, tenham isto em conta na altura da concepção, porque o nosso sistema de formação futebolística promove ativamente as crianças que nascem nos primeiros meses do ano. Para além de que, se nascerem muito perto do Natal, têm depois também ali aquele problema que só recebem uma prenda. É o meu caso, Que é 26 de dezembro, veja lá. 26 duplamente de dezembro. prejudicado. Não é? Nasci a 26 de dezembro, nem no futebol, nem prendas de Natal. Se calhar estou aqui a falar de traumas e mais de ideias de futebol. Finalmente, para não me alongar, tivemos um Mundial de Futebol no Qatar. Morreram trabalhadores para construir os palcos do lindo desporto que todos amamos. As famílias continuam por indenizar. Em 2034... Condições desumanas da construção desses estádios. Sim. Em 2034 vamos ter um Mundial na Arábia Saudita. Não se perspectiva que o cenário que vimos no Qatar seja diferente. A própria FIFA proibiu os jogadores de utilizarem braçadeiras arco-íris em homenagem às pessoas LGBTI+, que no Qatar são perseguidas como se fossem criminosas. Na Arábia Saudita teremos a segunda parte. No intervalo disso teremos um campeonato também que passará por Portugal, Espanha e Marrocos. Também em Marrocos há muitos desafios, mas também cá em Portugal há muitos desafios de direitos humanos. A própria FIFA e a própria Organização dos Campeonatos do Mundo do Futebol são obrigadas a cumprir alguns requisitos de ética, cidadania e direitos humanos. Racismo? E de racismo também. No entanto, aquilo que temos que ver, e desculpai a crítica, é que muitas vezes o dinheiro fala mais alto. Muitas vezes a própria Federação Portuguesa de Futebol vai ficando em silêncio. Outras vezes, quando dá jeito, as pessoas e as instituições também vão participando nestas iniciativas de promoção de direitos humanos. A própria Federação já colaborou connosco, com atletas e até o Mr. Fernando Santos, na altura, para promover os direitos humanos e colaboraram com a Amnistia Internacional. O que eu gostava de ver era também a coragem de que fosse não apenas quando dá jeito, mas sempre. Porque jogar futebol, ou seja lá qual desporto for, sem termos em conta os direitos humanos, o desporto fica muito mais pobre. Última ideia. Nós temos aqui um microfone, todos os atletas, todos os atores do desporto têm naturalmente câmaras sempre sobre si, têm um lugar de fala muito privilegiado. Eu adorava ser famoso como o José Mourinho, só para que, ou como o Jürgen Klopp, ou o Guardiola, ou como o Ronaldo, ou outro jogador que tem um lugar de fala de muito privilégio, porque o alcance daquilo que eles dizem é muito grande e vai muito longe e pode ser muito influenciador para todos vivermos num mundo melhor. É por isso que, eu não sei se tenho aqui futuros atletas e futuros Ronaldos, tenho aqui um selecionador, mas pelo menos. O Klopp tem dado alguns contributos nesse sentido. O Klopp tem. Temos aqui um selecionador, o Ricardo Pateiro, peço desculpa. Portanto, aproveitem os vossos lugares de fala, sejam eles ao microfone, perante câmaras, ou sejam eles no café ou na sala de aulas, para serem sempre embaixadores de ética e de direitos humanos. Pedro Neto. Francisco, já se percebeu que vamos falar aqui muito de valores no desporto, ética, combate ao racismo, enfim, todas essas situações. Apareceu há uns tempos o cartão branco, que o árbitro mostra o cartão branco quando um jogador, está ali, o cartão branco, quando o jogador tem um gesto de fair play para com o adversário. Eu assisti no outro dia, perto da minha casa, um vídeo num jogo, eu moro no Concelho de Matosinhos, e vi um vídeo de um miúdo que estava a jogar num clube ali perto, e o que aconteceu foi o miúdo isolou-se, o guarda-redes, ao sair, lesionou-se, ele passou como quis pelo guarda-redes, ficou com a baliza absolutamente escancarada e de propósito atirou a bola pela linha lateral. Falhou de propósito o remate e não fez golo.
É este tipo de gestos que vocês querem ver transportados das camadas mais jovens da formação para os séniores e para as jogadoras séniores? E outra questão, se isto está mais enraizado a nível de séniores no feminino que no masculino? Sim, nós temos, quem teve a oportunidade, ou quem tem a oportunidade de ir ao estádio ou ver um jogo feminino, é um público diferente. Não é uma crítica, eu espero bem... Mais família, é isso? Eu espero, sim, sem dúvida nenhuma, mais família, mais normalidade, mais uma convivência entre os adeptos de forma diferente. Eu vou dar aqui um exemplo, tivemos agora a final da Taça da Liga entre um Benfica e Sporting, e por questões de segurança normais há sempre a bancada mais para os adeptos do Benfica, há sempre a bancada mais para os adeptos do Sporting. Mas com muita naturalidade no feminino, se vê no meio da claque, no meio dos adeptos do Benfica, muitas camisolas do Sporting, e no meio da claque do Sporting, ou dos adeptos do Sporting, muitas camisolas do Benfica. E isso não deveria ser a normalidade? Para nós, felizmente, há muita normalidade acabar um jogo e a Francisca Nazaré, que é uma referência do Benfica, a ser solicitada pelas meninas do Sporting, a tirar fotografias. O desporto no feminino, eu tenho aqui que falar um bocadinho naquilo que é a minha realidade na seleção nacional, a convivência entre as jogadoras e a ligação que elas criam, sejam elas de qualquer clube, há um respeito muito grande. Como é lógico, nós queríamos que isto fosse assim. Eu acredito que, e espero bem que o crescimento do futebol feminino, e o crescimento, quando falamos de tudo que está envolvido, e aqui tem que vir a parte financeira, que eu acho que esse lado é que depois corrói um bocadinho a verdade e corrói um bocadinho aquilo que é este espírito, porque as pessoas transformam-se em função dos contextos onde estão inseridos, e o contexto feminino ainda é um contexto muito puro, porque também o dinheiro que está envolvido não é tão grande como é no masculino. Não há aquela pressão, se calhar, tão grande do ter que ganhar obrigatoriamente ou ganhar a todos os custos, porque há aqui um lado muito financeiro acarretado a isso. Estamos aqui a falar, por exemplo, na Seleção Nacional Feminina, todas as nossas jogadoras continuam a estudar. A Diana Silva é farmacêutica, a Carolina Mendes é fisioterapeuta, a Carol é a minha nossa colega, é licenciada em Educação Física. Mas já há profissionais também. São todas profissionais, mas nenhuma delas abdicou dos estudos, e nós proporcionamos isso porque sabemos que no dia em que acabarem a carreira delas não têm valores financeiros que lhes permitam dar alguma continuidade. Nós gostaríamos, sem dúvida nenhuma, que elas tivessem melhores condições, sem dúvidas nenhumas, trabalhamos para isso diariamente, estamos a melhorar, sem dúvida nenhuma, aquilo que é o nosso produto. Mas as grandes equipas no estrangeiro já pagam bem? Ou não? Mesmo em Portugal, as nossas jogadoras vivem só do futebol, mas elas também percebem que depois do futebol tem que haver uma carreira, e nós não queremos que elas abdiquem disso, seja depois ligado ao futebol ou não. Nós queremos que elas estejam, e permitimos que elas, e criamos condições para que elas... Andreia Faria do Benfica é uma das melhores, é gestora, acabou o curso de gestão, e foi uma das melhores da faculdade. Ou seja, e nós permitimos e incentivamos que elas tenham isso, porque elas têm que ter uma carreira pós-futebol. Aquilo que eu queria dizer é, em relação a isso, para nós tem que ser a normalidade. Para nós tem que ser a normalidade aquilo que não pode haver, e nós queremos, acima de tudo, que elas tenham esses valores com elas. O valor do fair play, o valor do respeito que eu falei ainda há pouco tempo. Eu tenho aqui há uma história muito engraçada para vocês perceberem o nível daquilo que elas levam para dentro do futebol quando falamos em respeito. A Sílvia Rebelo era a nossa capitã, é uma das nossas capitãs, capitã do Benfica, e durante muito tempo foi a nossa titular. A Sílvia jogava sempre a titular connosco, e a suplente da Sílvia durante muitos anos foi a Diana Gomes, uma menina que agora estava no Braga, agora está no Sevilha. E as meninas têm estas características. A Diana tem o cabelo muito comprido e joga sempre tranças. E não sei porquê, que eu não estou dentro do balneário, é sempre a Sílvia, quando estão juntas na seleção, é sempre a Sílvia que faz as tranças à Diana Gomes. Ou seja, durante muitos anos foi a titular, a Sílvia a fazer as tranças às suplentes. Nós, quando vamos ao Campeonato da Europa, a Sílvia estava ali num momento que já não estava tão forte, e eu tomei a opção de colocar a Diana a jogar. E eu,
por mero acaso, naquele dia entrei no balneário e quando entro no balneário, no primeiro jogo do Campeonato da Europa, a Diana Já Gomes... agora, antes de concluir, entra no balneário e bate à porta? Bate sempre, é obrigatório. Bate à porta e não entro logo. Bate, espero, toda a gente tem que estar vestida e depois, Ok. E depois o treinador entra. Tem uma coisa espetacular, que é, ao intervalo às vezes estamos a perder ou não estamos a jogar bem e eu vou ali cheio de vontade de dar uns berros e dar ali e pôr aquilo a arder. Mas bate à porta e como elas já sabem, não, professor, não estamos prontas, não dá para entrar. Que é para acalmar. Que é para elas já sabem que eu assim não me deixam entrar no balneário e apertam logo comigo e eu fico cá fora, respiro 2 vezes e quando entro já entro sempre calmo. Elas também já são 10 anos, já me apanharam, não me deixam entrar logo no balneário e elas também sabem que eu não entro. E para meu espanto não, porque é os valores que elas têm. Quem estava no dia que fomos jogar com a Suíça o primeiro jogo para o Campeonato da Europa e a Diana Gomes era titular, ou seja, passou a ser titular nesse dia e a Sílvia continuou-lhe a fazer as tranças, sabendo que foi ela que perdeu o lugar para a colega, e nós damos isso muito exemplo até na formação. Isto é um respeito máximo e é algo que nós queremos muito que a nossa jogadora... E não apertava mais. E que a jogadora não apertava mais. A Diana foi bonita para dentro de campo, com as tranças sempre maravilhosas, e são as primeiras a sofrer umas pelas outras. E é isto muitos valores que nós queremos, acima de tudo, também passar para a nossa formação. Nós estamos... a Luciana falou um bocadinho, ao bocado daquilo que é ética. O futebol feminino vive muito e as meninas que aí estão desse lado vão ser umas privilegiadas no futuro por terem pessoas como a Luciana, terem pessoas como as nossas jogadoras que estão a desbravar e que estão a quebrar aquilo que é estas barreiras sociais, porque o género e a competência não têm género, e a competência nitidamente não tem género, e a Luciana é nitidamente um caso desses, e isto começa a ser cada vez mais normal. E aí é neste mundo que nós queremos crescer. Nós, e pegando só ali, não é na provocação, mas naquilo que foi dito em relação aos campeonatos do mundo e aos campeonatos por aí, eu percebo, e faz-me também um bocadinho de confusão estas situações dos campeonatos do mundo onde são feitos, mas procuro olhar também para o outro lado, que é se nós também nunca lá fomos, se calhar também nunca quebramos aquelas barreiras de, por exemplo, hoje em dia, haver uma liga na Arábia Saudita de futebol feminino. Ou seja, se nós também não falarmos com eles, se nós não dermos um não passo estivermos de lá, aproximação, se nós os colocarmos num gueto, eles também não será também vão pode sair, não ser a melhor forma nunca vão sair de eles saírem daquele registro. Claro registro, que registro da normalidade. Não me reconheço e não me revejo em muitas coisas mas eu percebo também essa lógica. Passaram. Percebo o que o Pedro disse. Sim. Acho que é este mas também percebo essa lógica. Este equilíbrio que nós temos que lá ir meter o dedo na ferida, e se calhar pessoas como o Cristiano que estão a quebrar com muitos preconceitos, e nitidamente que a presença dele lá tem feito isso. As mulheres vão aos estádios neste momento na Arábia Saudita. Há uma liga, inclusive temos o Luís Andrade, um treinador português, a treinar uma equipa na Arábia Saudita de futebol feminino. Ou seja, estamos também a procurar. Eu quero olhar que o futebol pode ajudar aquela comunidade a crescer. Não é na velocidade e da forma como nós gostamos, mas se conseguimos fazer esse trabalho de mudar algumas mentalidades, acho que o futebol pode ser um veículo importante. Uhum. Falaste aí do Cristiano Ronaldo. A minha canção para o Cristiano Ronaldo, quando ele marca um golo na seleção, tem algumas, mas uma que cantava muitas vezes. Já cantou muitas vezes, graças. Sim, pois é, é quase sempre. CR7 tem grande pinta, CR7 é magistral. Toda a gente vibra com CR7, CR7 é Portugal. Que era uma coisa que fazia parte de uma publicidade que havia, vocês devem se lembrar dessa publicidade, mas parece que era de umas tintas, não é? Robbie Lack. Robbie Lack é uma grande tinta. Não, se tu mata uma grande tinta. Passa aqui a publicidade. Eu sou jornalista, não posso estar a fazer publicidade, mas aquilo é baseado num spot de publicidade e ficou a música para o Cristiano Ronaldo. Deixa-me dizer também que a primeira vez que fiz uma música para um jogador, isto foi uma ideia de um colega que trabalhava comigo na TSF, que era o João Paulo Menezes, que já não está na TSF há uns anos, e eu tinha vocês não me conhecem bem, mas eu só canto por 2 motivos, é por tudo e por nada. E então, nos jantares de Natal da TSF e não sei o quê, eu fazia sempre animação, dedicava canções, adaptava letras para as pessoas e tal, depois fazia de Zé Cid, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer, e no meio disto tudo, ele perguntou-me se eu não achava piada, se não poderia resultar eu fazer uma canção, adaptar uma canção aos jogadores no momento em que eles marcam golos. Eu disse, pode ser, mas achas que isso resulta? Ele, eu acho que isso vai ser um sucesso.
E eu estava lá na rádio e fiz uma canção para um jogador que na altura estava muito em marcar muitos gols em Portugal, estava muito na moda, que era o Radamel Falcão, um colombiano. E eu só tinha música para ele, fiz aquela, só tinha para ele, que era... a música dele era: jogou, fintou e marcou de cabeça, Falcão, não há quem não te conheça, és um goleador, fazes com que o Porto mais cresça. Só tinha esta música. Fui fazer Futebol Clube do Porto Vila Real, de Espanha. Só tinha música para ele. Ele fez um póquer. Mais ninguém, para minha sorte, mais ninguém marcou. Eu cantei aquilo 4 vezes. Jogou, fintou e... Bom, aquilo realmente foi... O pessoal gostou muito, muita gente gostou muito, e eu percebi uma coisa: eu agora vou ter que fazer. Na altura era o Taquara Cardoso, havia o Matias Fernandes do Sporting, que também ficou com uma música que é baseada na tourada do Fernando Tordo, que é: finta e cruza, mas que qualidade, Matias Fernandes, trata a bola com habilidade, Matias Fernandes, o chileno é craque de verdade, Matias Fernandes. Era a música de Matias Fernandes. Depois a do Cardoso já não me lembro bem. A do Cardoso, ele era o Taquara. Ele era conhecido, ele não corria muito, mas tinha um pé esquerdo que era fulminante. E então a música dele era, ele marcava muitos golos de livre, e a canção dele era: todo craque que sabe o que quer, o Taquara não tem que correr, o melhor é chutar já daqui, de pé esquerdo direto à baliza, na justa medida, Taquara não tem que correr, o Taquara põe o Benfica a vencer. E depois fiz para muitos jogadores por aí fora, né? Para o Ronaldo, para a seleção. Depois houve uma altura que me pediram para fazer para o Rui Patrício. É para o guarda-redes não merece. E eu depois fui fazer uns jogos da seleção, tinha o Patrício, e então lá ficou: é Rui Patrício, é bom, é. Vai lá com a mão, vai lá com o pé. É Rui Patrício, é bom, é. Luciana Garcia. Há pouco falou aí da questão das mulheres terem mais dificuldade no futebol, ainda hoje, para se imporem num meio essencialmente masculino. Na TSF aconselhei a contratação da Sofia Oliveira, comentadora de futebol. Entrou na TSF por minha vontade, por muita insistência minha que ela entrasse. Não entrou por ser mulher. Entrou porque comenta, na minha perspectiva, bem o futebol, porque vê bem o jogo. Vai entrar, em princípio, se tudo correr bem também, uma menina, eu digo menina porque ela tem 20 e tal anos, para o desporto da TSF, se tudo correr bem, pode ser que entre. Não entra por ser rapariga, entra por mérito. Eu não gosto muito daquela ideia de cumprir as cotas. Eu gosto que as pessoas entrem, não é aquilo que o Francisco dizia há bocadinho, que não tenha a ver com o género. Eu acho que esse é o primeiro sinal de preconceito. É querermos procurar ter uma mulher na equipa de desporto a comentar, tipo encontrarmos aqui um pássaro exótico. Eu sou contra os pássaros, não tenho nada contra os pássaros exóticos, mas aqui nesta linha de raciocínio sou contra os pássaros exóticos. O que eu quero é pessoas que, sendo homem, sendo mulher, independentemente da sua opção sexual, isso para mim não tem interesse nenhum. O que me interessa é a qualidade que ela aporta ao trabalho que vai desenvolver. E eu acho que isso é válido para quem comenta, é válido para quem relata, é válido para quem joga, é válido para quem treina. Concorda com isto? Concordo. Lá está, vamos Um bocadinho mais perto só do microfone. Vamos àquilo que é a competência de cada um de nós. E a competência não tem género. Isso. Ponto. Mas é um facto que continua a ser difícil a mulher se conseguir impor no desporto. Sim. Até porque depois entra aí outro fator que muitas vezes é esquecido e é absolutamente central, na minha opinião, que eu não estou aqui muito para dar opinião, mas pronto, estou mais para fazer perguntas do que para dar opinião, mas é o facto das mulheres serem mães. E isso depois também cria ou pode criar aí alguns obstáculos, ou mais obstáculos que os homens não têm. Sim, lá está, o facto de a mulher ser vista como a mãe, a dona de casa... E a própria gravidez, não é? Precisamente, mas se bem que nesse aspecto, e eu espero que aconteça, que já sejam dadas mais algumas facilidades, digamos assim, não são facilidades, mas que a mulher seja vista de forma normal, porque por estar a ser mãe ou por estar a gerar uma criança. Na América, por exemplo, e a nível de seleção nacional,
A jogadora americana normalmente, quando vem para estágios, para torneios, normalmente as famílias acompanham. Quem é mãe, muitas das vezes vê as crianças com as jogadoras, ou seja, os filhos, as filhas com as jogadoras. E isso é que é o normal, ponto. Em Portugal, acho que no nosso caso não temos nenhuma jogadora ainda. Temos? Temos duas, temos a Nádia e a Suzane. São mães? que A Suzane Pires. São mães, mas a Suzane vive no Brasil, joga no Brasil e por opção também não quer trazer o filho, e a Nádia a mesma coisa, porque o grande problema no caso delas é que acabaram e optaram na altura para dar valor um bocadinho mais ao espaço da maternidade, abdicaram de jogar durante 2 ou 3 anos. As americanas não aconteceu isto, ou seja, passado 3 meses estavam a competir, e as nossas, por opção delas, e então o que acontece é que agora os meninos são um bocadinho maiores, e então também na cabeça delas, como têm a família, não lhes faz sentido estar connosco. Mas a professora Marisa Gomes foi minha adjunta durante 6 anos, e teve as 2 gravidezes, as nossas médicas, ou seja, nós, enquanto federação, temos isto com muita normalidade. A nossa diretora... Mas uma jogadora grávida tem que... Nós, as jogadoras grávidas, assim que elas já nos aconteceu, acabam por abdicar, porque não podem, pelo impacto, pelo problema que isso pode ser. E depois mais facilmente ficavam fora do jogo. Ficavam ali um bocadinho mais. Mas depois o regresso delas, nitidamente que tem que ter muito mais cuidado, tem que ser muito mais organizadas, tem que se respeitar muito mais elas próprias, tem que perceber muito mais. Não tenho dúvidas que o regresso à alta competição é muito mais exigente para elas, mas temos felizmente alguns casos, e isso para nós, dentro, enquanto federação, não é um problema, e acho que cada vez mais as leis de trabalho também vão crescer nessa dimensão de proteger, e há muitas federações onde as ligas são profissionais, que há uma proteção muito grande, onde os clubes não podem abdicar das suas jogadoras em função disso. Já houve no passado, infelizmente, alguns problemas com isso, mas hoje em dia isso já não. Estamos a quebrar com isso. Estamos a evoluir. Estamos a crescer. Pronto, é um aspecto que de facto devemos ter em consideração e que é importante ter essa noção. Eu pessoalmente não sou mãe, não ponho de parte essa possibilidade, apesar da idade também começar a escassar, como eu costumo dizer, mas lá está, se calhar atrasei muito este meu pensamento derivado também a todas estas questões, porque sempre joguei futebol, sempre estive ligado ao futebol, e eu sabia de antemão que, a acontecer, eu tinha que abdicar do futebol. E até que ponto é que, durante e após, eu depois teria possibilidade, acompanhamento, ajuda, para me voltar a integrar naquilo que, certo, por esse facto, tinha deixado. Foi muito essa situação. Hoje em dia, se calhar, já tenho um pensamento um bocadinho mais aberto relativamente a isso. Quantas jogadoras é que têm ideia em Leiria, no distrito de Leiria, quantas jogadoras praticam futebol? Talvez com miúdas e tudo, talvez umas 300, desde das mais pequeninas. Qual é o clube mais forte da região? O clube da região mais forte Neste momento temos o Grupo Desportivo da Ilha, que a equipa sénior está a disputar a 2ª Divisão Nacional. Neste momento. Depois, a nível de formação, temos a Academia Desportiva de CCMI, que está a disputar o Campeonato também Nacional de Júniores, 2ª Divisão. Muito bem. Ricardo, desculpa, sim, permita-me só, para também fazer aqui um enquadramento. O futebol feminino tem crescido imenso. Eu não sei se estão aqui as turmas de desporto. E nem sabemos se há aqui meninas que se há alguma menina que jogam ou que querem jogar. Há ali uma. Muito bem. Pode-se levantar para a gente ver bem quem é. Quem é que joga? Muito bem.
E é mais uma candidata às tranças. A, o cabelo também. a Sílvia vem cá dar uma formação de tranças, que é, além de ser boa jogadora, também tem essa capacidade. Mas só aqui, até porque estão aqui muitos colegas, ou muitos alunos de desporto, e nitidamente nós temos todos, quando estamos aqui nesta idade, possivelmente ainda querer ser atletas, ser profissional, mas vai haver aqui um momento em que vão querer ser treinadores, e acho que é um mercado que nós temos de estar cada vez mais abertos. O mercado do treino no feminino, o futebol feminino tem crescido imenso. Há 10 anos atrás, quando iniciámos o apuramento para o Campeonato da Europa, Portugal tinha séniores 900 jogadoras. E agora? Nós fomos ao Campeonato da Europa 2017, jogámos contra a Inglaterra tinha séniores 70 mil. E Portugal tinha quantos? Nós tínhamos 3.500 atletas ou 4.000, neste momento estamos quase a chegar às 15 mil. Mas a Inglaterra já tinha 70 mil. A Inglaterra já tinha 70 mil e neste momento já está quase a chegar às 200 mil. É uma realidade completamente diferenciada. É que o leque de escolha depois é completamente... Outra partilha que eu acho interessante, que eu gostaria, se me permitem tirar aqui só este tempo, é até um bocadinho por causa do desporto escolar. Muita gente pergunta o porquê do crescimento do futebol feminino nos Estados Unidos. E é muito interessante que o crescimento do futebol feminino nos Estados Unidos é uma medida médica e de saúde. Os Estados Unidos conseguiu perceber que havia um problema grave, que as mulheres não estavam a praticar desporto, e começaram a perceber qual seria o desporto para implementar nas escolas. E então foram ao basquete, eram só 5-5, não lhe acharam muito interessante. Foram ao futebol americano, era demasiado violento, o beisebol era demasiado parado, e olharam para a Europa e disseram, está ali um jogo, 11-11, 22 ao mesmo tempo, 90 minutos a correr, isto se calhar é capaz de ser interessante. E no espaço de 10 anos passaram a ter 1 milhão de praticantes, porque implementaram quase como obrigatório o futebol feminino nas escolas. E daí os Estados Unidos ser uma potência, não é? O nível onde elas estão, onde nitidamente que estão acima do masculino, onde as jogadoras, onde a seleção feminina vende mais camisolas da Nike que a seleção masculina, o retorno financeiro é muito maior no feminino do que no masculino. Mesmo com o Messi a jogar lá. Agora, possivelmente, a MLS cresceu em função disso, mas naquilo que é a seleção, a dimensão é muito maior. Não sei se já tinha terminado. Sim. Já. Jorge Rafael, falámos da importância do desporto escolar. Há mais condições nas escolas para se praticarem mais... Estamos a falar aqui muito de futebol, mas há outras modalidades que não é tão fácil haver condições nas escolas para que sejam praticadas. Há mais condições para praticar futebol e outras modalidades que precisam de outro tipo de equipamentos? As escolas hoje estão, eu calculo que sim, muito mais equipadas do que quando eu era estudante e andava aqui no liceu. Sim, o desporto escolar, como sabem, está em todas as escolas e é um projeto educativo que vem do 25 de Abril e que se tem mantido ao longo do tempo. Tem tido algumas variações em termos do número de praticantes, do seu enquadramento institucional, mas efetivamente é um projeto muito transversal, é um projeto que está em todas as escolas do país e tem uma oferta de modalidades muito alargada, tem cerca de 40 modalidades e, portanto, tem aqui uma visão muito eclética do desenvolvimento desportivo. Tem um enquadramento que nos parece que dá características muito próprias a esta atividade, porque é orientado por professores de educação física, portanto, profissionais devidamente habilitados e que cumprem na sua totalidade, direi que na sua totalidade, arrisco a dizer isto, confiante naquilo que estou a dizer, cumprem com aquilo que são os princípios fundamentais da educação e da ética. Eu aproveito a oportunidade para voltar ao cartão branco. O cartão branco, eu trouxe aqui uns folhetos para distribuir aqui pelos alunos, peço a ajuda aí na distribuição depois destes folhetos. O cartão branco é uma ferramenta pedagógica que nós instituímos
no desporto escolar e que reconhece os bons comportamentos por parte dos alunos nas atividades do desporto escolar. Nós temos a preocupação de sinalizar esses comportamentos, de retornar aos alunos e aos professores esse tipo de atitudes. Enviamos sempre um pequeno texto reconhecendo aquilo que são as atitudes positivas, mandamos um pequeno diploma a esses alunos e, portanto, entre várias medidas que temos... E eles sentem esse reconhecimento. E os outros também sentem. Sentem esse reconhecimento nas provas do desporto escolar, seja na escola, nos regionais, seja nos nacionais. Quando há este tipo de atitudes, há a apresentação do cartão branco. Esse evento é registado centralmente e, portanto, o desafio que eu vos deixava aqui, enquanto praticantes do desporto escolar, enquanto alunos de desporto, é que priorizem estas questões. Utilizem muito o cartão branco, não indiscriminadamente, reconhecendo efetivamente os comportamentos que são merecedores da amostragem do cartão branco, mas façam-no. Desenvolvam trabalhos, deixo aqui um desafio também aos alunos e aos professores, para desenvolverem trabalhos no âmbito do seu curso, à volta deste tema. Há muita coisa a fazer. Nós temos um conjunto de recursos alargado que podemos disponibilizar às escolas para vocês desenvolverem os vossos trabalhos, porque efetivamente, recentrando um bocadinho aqui a questão da ética, esta questão da ética não pode ficar só pelas palavras, tem que estar nos atos. A ética e os valores são muito importantes, mas aquilo que nós temos no dia-a-dia são as atitudes que cada um de nós vai tendo na sua prática, na vida e no desporto. E olhem para vocês enquanto alunos, enquanto jovens, representam o futuro, olhem para esta questão de uma forma séria, sem ser de uma forma pesada, por isso eu vos trazia aqui estes vídeos, depois deixarei, mas desenvolvam trabalhos à volta deste tema. Eu pedi a colaboração de um de vocês que viesse aqui buscar estes pequenos folhetos para distribuir pelos alunos. Já agora, lançava também aqui um desafio à nossa professora de teatro para que na sua peça, gostei muito de ver, onde estavam presentes cartões vermelhos, não é? Introduza também os famosos cartões brancos. Nós fazemos chegar os cartões para poder desenvolver depois todo o argumento da peça de teatro. Penso que vão ser distribuídos agora os cartões brancos. É uma nota explicativa. Sim, sobre os cartões brancos. Sobre os cartões brancos. E esse cartão branco, eu há pouco dizia, porque muitas vezes os pais têm a noção que a escola tem de fazer tudo. E os pais, esse cartão branco, essa ética, tem de começar, na minha perspectiva também, tem de começar em casa. E penso que concordará com isso. Porque eu acho que é fundamental que haja um período o mais alargado possível em que tenhamos em casa os telefones em silêncio e que possamos falar uns com os outros e trocar impressões, perguntar como é que foi o dia na escola, se houve testes, se não houve, como é que foi o recreio, o que é que foi o almoço, como é que foi a relação com os professores, se houve algum problema na aula, se não houve. Isso é muito importante. Eu acho que isso cria também, depois facilita muito a ação do professor de educação física ou de outra disciplina, que os pais têm que deixar um campo que permita depois o professor cultivar bem, porque se o professor tem que chegar lá e ter que lavrar o campo e os pais estão só ali, entregam os filhos na escola e não se preocupam com mais nada, não me parece que também se consiga rapidamente atingir bons frutos. Nós no desporto escolar, além de termos o compromisso com as escolas, os nossos alunos, de implementar a atividade desportiva e a atividade física, temos tentado ao longo dos anos ir um pouco mais longe no sentido de percebermos o impacto daquilo que vamos fazendo e do investimento que vai sendo feito nesta área. Nós temos vindo a perceber, até porque temos feito esse levantamento ao longo do tempo, cada vez mais temos essa convicção de que há aqui uma relação muito forte, uma correlação muito forte entre aquilo que são as atitudes e aquilo que os pais pensam, aquilo que os professores, os treinadores pensam e aquilo que os alunos pensam. Ou seja, o desporto em si
é uma atividade, como todos nós sabemos, importantíssima, é uma atividade maravilhosa, mas ele por si só não desenvolve este construto psicológico da ética e dos valores. Tem que estar presente mais do que isso. Nós temos que ter, enquanto treinadores, enquanto professores, enquanto pais, também essa preocupação, e vocês, enquanto futuros profissionais, percebam claramente que este compromisso para com o vosso trabalho, para com os vossos futuros alunos, para com os vossos futuros atletas, é fundamental, e é isso que dá significado e é isso que dá importância ao trabalho que vocês terão pela frente. Porque às vezes os pais não ajudam muito. Não quero ser injusto, não serão todos, mas há pais que não ajudam os professores, os treinadores. Eu tive uma conversa uma vez na Madeira, num torneio em que fui participar, de camadas jovens na Madeira, na parte norte da ilha. Agora esqueci-me o nome do torneio. O torneio é conhecido na Madeira, com muitas equipas. São Vicente Cup. Pronto, fui lá fazer com o Nuno Espírito Santo e com o Carlos Daniel. Fomos os três no torneio da Páscoa fazer lá a animação daquilo, fazer palestras e tal. E depois à noite ficávamos a falar no bar com os treinadores, porque os miúdos iam-se deitar, eram miúdos pequeninos, aquilo era um torneio de 8, 10 e 12 anos, os miúdos iam-se deitar e depois os treinadores ficavam ali um bocadinho a falar connosco, e estava a falar com o treinador de Sporting, ele estava a dizer que os pais, ele diz, eu às vezes, miúdos de 8 anos, 10 anos, eu tiro o melhor jogador em campo. Está a ser o melhor e eu sei que vai ser importante para eu ganhar aquele jogo, mas o pai não entende, o pai acha que eu também não estou a ver que ele é o melhor em campo. Mas é importante ele aprender a sair, que os outros também têm de jogar, e há uma idade que é muito importante aprender esse tipo de coisas. Eu acho que os pais têm que perceber que nessas idades não se está ali só para ganhar. Eles estão ali para formar pessoas também. Os treinadores e os professores estão ali para formar, essencialmente para formar pessoas, porque a percentagem de miúdos que vão ser profissionais de futebol, ou de meninas que vão ser profissionais de futebol, é muito reduzida. Portanto, aqui no limite nós estamos a formar cidadãos. Sim. Não é no limite, é na realidade e digamos que na massa crítica que nós estamos a formar, efetivamente, o que se passa é precisamente isso. Dizer-vos que o cartão branco é um projeto português, é uma medida, tem a ver com políticas públicas, e este projeto foi implementado pelo IPDJ, nós associámos-nos, é um bom exemplo de uma política pública e já está a ser assumido por outros países, nomeadamente por Espanha, que tem, neste aspecto da ética, também feito um trabalho e um percurso grande, e tem olhado muito para Portugal e para o trabalho que nós temos feito a este nível. Nomeadamente, nós temos em Espanha modelos organizativos, modelos de competição, em que o resultado nem sequer conta, nem sequer saem os resultados dos jogos. Portanto, as crianças e os jovens participam nos jogos, têm a sua atividade e o resultado, efetivamente, não interessa para nada. O que é valorizado são as atitudes que as crianças e os jovens vão tendo nestes jogos. Isto é uma mudança de cultura difícil de fazer, a cultura das organizações é um bocado difícil de mudar. Jorge, deixa-me só abrir um parênteses aqui, pode ser, né? Há uns anos eu fiz um estágio com o Futebol Clube do Porto, aqueles estágios de pré-época, de para aí 15 dias ou quase 15 dias na Bélgica. E há sempre ali um período em que depois faz um jogo entre os jornalistas e a equipa técnica, médicos e não sei o quê. E aquilo ficou, salvo erro, 10-1, 10 para eles, 1 para os jornalistas. E eles, claro, a festejarem, a gozarem connosco no fim, e eu disse-lhes, atenção, vocês estão a esquecer de um pormenor. É que este jogo não foi visto por ninguém, só nós aqui é que vimos. Quem vai dizer o resultado somos nós. Não são vocês vão ficar a falar sozinhos e nós é que vamos dizer na rádio, nos jornais, nas televisões como é que ficou o jogo. Portanto, é melhor não. Portanto, essa questão do resultado às vezes... Só para terminar. Nós em Portugal, no futebol, só a partir do sub-12 é que os resultados aparecem. Até do sub-11 até à formação sub-5, os resultados não aparecem em lado nenhum. Temos os quadros competitivos, mas também... Foi algo que foi da associação para a associação, mas salvo erro, a Luciana sabe melhor do que eu neste momento, mas agora todas as associações não aparecem. O futebol tem sido um bom exemplo. Muitas vezes o futebol, apesar de ser o desporto que é visto neste aspecto pelos conflitos que vai arrastando consigo
alguns exemplos menos bons, digamos assim, mas efetivamente da parte das estruturas do futebol, e eu tenho que fazer essa justiça às pessoas do futebol, tem existido da parte da Federação e das diferentes associações. A Associação de Leiria é uma delas, na pessoa do seu presidente também está sempre presente em todos os eventos que têm a ver com ética, têm a ver com cartão branco. Tem sido feito um caminho muito grande nesse aspecto. Eu estou aqui para defender o desporto escolar, não é para defender o futebol, e efetivamente o desporto escolar também o tem feito, e mais uma vez reforço esta ideia. E estou-vos a falar enquanto futuros profissionais, muitos de vós estão a fazer o curso que estão a fazer, com certeza com a ideia de virem a tornar-se profissionais de desporto, profissionais de educação física. Nunca esqueçam esta dimensão educativa que vocês têm que ter junto dos vossos futuros alunos, dos vossos futuros atletas. Grande parte das crianças e jovens que passam pelos processos de formação desportiva não chegam à alta competição. Todos nós sabemos, temos aqui um treinador de alta competição, dois treinadores de alta competição, e a percentagem de atletas que chega lá acima É reduzida. é muito, muito reduzida, é uma percentagem ínfima, digamos assim. Portanto, o que é que fica do nosso trabalho? O que é que fica da formação desportiva? É a formação enquanto cidadão, é a formação enquanto pessoa, é a riqueza de toda aquela vivência que se faz durante a formação desportiva. E não tenham dúvidas, isso deixa-nos um traço, essa vivência, e vocês, grande parte de vós, eventualmente serão atletas também, vocês vão perceber mais tarde que é uma vivência que nunca mais esquece. Aquilo que nós vivemos no desporto enquanto jovens é algo que nos marca para o resto da vida. E, portanto, essa vivência tem que ser boa, tem que ter qualidade, tem que ser limpa, tem que ter valores acima de tudo. Muito obrigado, Jorge e Rafael. Contar-vos também outra história ainda de Jorge Prestrelo. É engraçado, é um jogo que o Benfica faz, um jogo internacional com o Futebol Clube de Liège, e o jogo é na Bélgica, e Prestrelo vai à Bélgica pela TSF fazer o jogo, e está a fazer o relato e diz: a TSF com o Benfica em Geneve. E ouve-se a voz do Mário Fernando em estúdio: Liège. O quê, meu? Estamos em Liège. Eu ia jurar que estávamos em Geneve. Afinal, estamos em Liège. Outra ainda do Prestrelo, antes de passar a palavra ao Pedro Neto. É um livro para o Benfica também, um jogo no Estado da Luz, e vai bater o livro Palmadeira. E o Prestrelo lá está assim: é livre para o Benfica, vai bater Palmadeira. Eu não me lembro do Paulo Madeira marcar um gol de livre. Daí nem com o Jacaré Tussa. Partiu Paulo Madeira, atirou, tossiu. Pedro, há pouco falávamos das questões da ética e eu toquei ali na questão do racismo, porque é uma questão que eu acho que eu nem sei qualificar, tenho dificuldade em qualificar as pessoas que diferenciam pela cor da pele ou por outro aspecto. Tenho muita dificuldade em qualificar, e vocês seguramente estarão muito atentos também a essa situação. Já temos tido casos de jogadores que são massacrados com isso quando estão a jogar, e que às vezes até param o jogo porque não aguentam e começam a chorar em pleno campo de jogo, e o jogo para porque o jogador não aguenta aquela pressão. Qual é a vossa preocupação relativamente a este tipo de coisas também? De facto, o Jorge referia há pouco aqui a questão da mudança de cultura ser difícil. Ricardo, deixe-me só voltar lá atrás às cotas, porque as cotas é um mal necessário. Certo, eu também percebo isso. Ou seja, eu disse aquilo, mas percebo isso. Exato. É como se fosse uma corrida de atletismo de 100 metros e há pessoas que, por muitas razões e mais algumas, começam a corrida mais atrás. Então a cota é uma política pública para tentar pôr as pessoas que estão mais atrás a começarem a corrida ao nível onde estão as outras. E é por isso que as políticas públicas às vezes têm que incentivar a que haja cotas. É a diferença entre igualdade e equidade. Isso, para tentar contrariar essa desigualdade que às vezes acontece naturalmente. Esta parte para explicar que às vezes
isto também toca o racismo. Conto também aqui algumas histórias que fui ouvindo de pessoas por quem me cruzei, de que desde pequeninos no futebol de formação são habituados a serem insultados pelas bancadas. Todos nós somos jogadores, treinadores. Houve um dia em que num jogo bloqueei e estava no banco porque as bancadas eram mesmo em cima do banco e estava a ser insultado de tal maneira, e posso-vos dizer que perdemos o jogo com a responsabilidade também desse bloqueio. Isto afeta ainda mais no caso de crianças que são racializadas e que desde pequeninas são insultadas pelas bancadas sem sequer perceber. Ou porque é mais forte, ou mais gordo um pouco, não é? Também acontece? Sim, o gordo vai à baliza. O gordo vai à baliza, que era uma coisa. Conto uma história da Jéssica Silva, que há algum tempo publicámos uma revista dedicada ao desporto e direitos humanos, e ela contava que era miúda, ali também pela zona de Aveiro, Albergaria, e saía do campo e ia chorar sozinha no balneário, porque tinha estado a ser insultada durante o jogo. Imagina o trauma que isso... Precisamente. Meses e meses, anos e anos a passar por isso, o trauma que isso provoca numa pessoa. Que ela não teve que lutar para ultrapassar isso e chegar onde está. Queria também relembrar-vos uma história que todos conhecem, que foi aquela história do jogador do Porto, Marega. O Marega em Guimarães. O Marega não era. Ele não era o único jogador negro que estava em campo. E foi o único que quis abandonar o campo. Desde logo o Vitória tinha, infelizmente faleceu, era meu particular amigo, mas tinha um guarda-redes na baliza, claro, guarda-redes também de cor, era mulato, o Neno, não é? O Neno, o grande Neno. O Marega não era o único negro que estava em campo e não era o único que estava a ser insultado, mas foi o único que quis sair. Sabem qual era a diferença? Todos os outros jogadores em campo que eram racializados tinham feito a formação de futebol em Portugal. O Marega não estava habituado àquilo e foi o único que não admitiu aquela normalidade. Explodiu. Explodiu E bem. E quis sair. Reparem, a questão do racismo está tão embrenhada neste âmbito do futebol. Isto tem muito a ver com adeptos. E às vezes as pessoas que insultam depois, fora daquele ambiente, até caem na real. Sim. E não são... E devem ter vergonha até. E têm vergonha, mas é ali um ar que passa e, portanto, estas atitudes não podem ser... Força, Francisco, claro. Eu acho que é redutor dizer então que está enraizado no futebol, está enraizado na sociedade. Na sociedade, sim. E depois é expressado naquele meio que é o futebol. Sabem que não vamos pegar no futebol como o culpado disto. Não. O futebol é a sociedade que está enraizada. O futebol, infelizmente, enraizado na... O futebol, com toda a sua dimensão, exponencia talvez ali esse comportamento. O futebol é como... A emoção do futebol faz com que as pessoas não mudam. Porque as pessoas são aquilo. Claro, Francisco, porque a bancada tem... O adepto, há ali um comportamento dos adeptos, que são de um determinado clube, e o outro adepto é de outro clube, há ali um certo comportamento tribal. Sem dúvida. Não é? Aquilo remete um bocadinho para as tribos. Tira o pior de nós, às vezes. E às vezes tira o pior de nós. O futebol é um espelho da sociedade. Tem o melhor e o pior da sociedade. É como a sala de aula, é como o parlamento, é como tudo na vida. Mimetizam e espelham a sociedade, mas não são responsáveis por ela. São um fenómeno onde a sociedade se manifesta. Eu não estou a culpar o futebol, estou a culpar a sociedade. A sociedade. Também acontece no Parlamento, vinha de carro a ouvir a TSF e a ouvir também muitos disparates no Parlamento. E, portanto, é isso que nós vamos vendo. Eu queria só... aqui a história do Marega. Era o único que não estava habituado. E é muito importante que nós não nos habituemos, claro, e não admitamos, não é? E, portanto, o trabalho do combate ao racismo, toda a gente festejou o gol do Éder. Sim. Ninguém... Foi o melhor gol que eu relatei. O melhor gol, o gol que mais marcou a minha carreira
E antes desse gol, perguntavam muitas vezes qual era o gol que mais tinha, e eu tinha alguma dificuldade, porque havia golos parecidos, em termos de importância, mas a partir do momento em que relatei aquele golo, não é? Eu tenho decorado coisas que disse naquela... Vamos ouvir agora outra ainda vez, me arrepia um bocadinho, é? Vamos ouvir agora outra Podemos vez. ouvir um bocadinho outra vez. Esse merece. É só carregar aqui. Vamos embora. Vou filmar. Não é preciso ligar nenhum cabo. Não é? Ali o Zé Manuel Cabo tem o meu cabo ali tudo ligado e tal. É só dizer que... Pá, eu lembro-me mais ou menos que disse... Levanta-te, Camões, sai dos Jerónimos e vem festejar connosco. Levanta-te, Eusébio, sai do Panteão Nacional e vem festejar connosco. E traz a Amália e vamos cantar numa casa portuguesa. Fica bem, esta taça com certeza. Portugal vai apitar, apita, vai apitar, apitou! Portugal é campeão da Europa! Dobra Torre Eiffel e faz uma vénia a Portugal. E o gol foi Éder, recebeu João Moutinho, vai atirar, Éder, muito longe, atirou, golo! Portugal! Éderzito! O Éder é uma lição, marca por tradição. Éder, marca para Portugal! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é golo de Portugal. É golo, é golo, é golo de Portugal. E depois é olhar para trás e ver RTP, Antena 1, no Matos, olhar para a esquerda, ver o Pedro Azevedo da Renascença, olharmos e vermos os comentadores. Eu acho que o Rui Costa estava, que agora é presidente do Benfica, estava a comentar acho que não estava, para a RTP, e portanto é nós olharmos para trás e perceber, isto vai acontecer, ainda faltavam uns minutos para acabar o jogo, mas isto vai acontecer, e nós vamos ser campeões da Europa. Isto foi uma coisa, é uma tatuagem, eu acho, eu não sou especialista em tatuagens, mas eu acho que a tatuagem é uma coisa que depois com uma operação plástica consegue-se tirar. Esta tatuagem que nós temos de Portugal ser campeão da Europa e que nós recebemos ali em 2016 é uma tatuagem que para todos nós fica para sempre. E então, para quem teve o privilégio de estar ali no Stade de France a relatar aquele momento, porque muitos colegas meus já no passado, Estrela, Fernando Correia, enfim, imensos colegas, tinham ido fazer mundiais europeus e sempre com aquela vontade, um dia Portugal ganhar uma grande competição. Em 2004, quando organizámos, estivemos quase a ganhar, não conseguimos ganhar, e ter ali o privilégio de relatar esse momento. Foi uma coisa... A última imagem que eu tenho do Stade de France é eu a sair do Stade de France, e estava um jornalista francês a fazer um direto para a televisão francesa, e eu lembro que ele diz, e Portugal, assim com um ar triste, ele está a olhar para a câmara, e Portugal c'est champion d'Europe avec un but d'un joueur de Lille. O que ele quis dizer é que veio aqui um tipo que joga no Lille, é que não joga no Paris Saint-Germain, nem joga no Marselha, não joga no Mónaco, um tipo que joga no Lille. Chega aqui, nós tínhamos isto tudo montado, autocarro pronto, já andámos com o autocarro na rua, estava tudo montado para irmos para os Champs-Élysées, para os Campos Elíseos, e vem aqui um tipo, eu percebi um bocadinho o que ele estava a sentir, porque nós sentimos um bocadinho isso quando foi com a Grécia em 2004. E isto aqui depois é uma parte que às vezes não é só o saber perder, também, o saber ganhar também conta muito. Porque nós estávamos eufóricos, nós ganhámos eles eram amplamente favoritos, nós ganhámos na casa deles, como a Grécia veio ganhar a nossa casa. E eu acho que quem ganha, depois também, há aqui este lado também da ética, de respeitar a dor de quem perdeu e que estava convencidíssimo que ia ganhar. Não é? Portanto, há aqui esta dualidade de sentimentos naquele momento, e que eu acho que deve-se saber perder e também saber ganhar. E depois eu lembro que chegámos ao hotel, nós estávamos ali em Massy-Palaiset, que era perto de Marcoussis, e fica mais ou menos ali a 20 km de Paris, 25 km de Paris, e eu cheguei ao hotel, estava muita gente, estava a Sport TV, estava a RTP nesse hotel, estava o Jornal O Jogo, estava muita gente nesse hotel. E eu fiquei na recepção, era já 3 e tal da manhã, 4 da manhã, eu estava na recepção, e portanto o pessoal começou a ir para os quartos, não é? Para dormir, no dia seguinte tínhamos que ir ao centro de treinos em Marcoussis para Portugal os jogadores mostrarem a taça aos imigrantes. E eu lembro que estava ali no hall do hotel e o pessoal, João, não te vais deitar, não vai. E eu disse, mas tinha mesmo, eu tenho medo de adormecer
opa, e que isto tenha sido um sonho, e depois acorda, imagina, daqui a bocadinho às 8 acordo, e ainda temos que ir jogar com a França. E eu sei que se eu estiver aqui na recepção acordado, a cada segundo que passa eu sei que isto foi verdade. E que somos campeões da Europa. Portanto, foi uma coisa que foi absolutamente marcante para quem lá esteve, Pedro. Mas eu interrompi aqui, estavas a falar de qualquer coisa, eu peço desculpa que interrompi. Nada, é que o futebol é lindo, é isso. É isto. E somos Estavas a falar do gol, precisamente do gol do Éder. Sim, do gol do Éder, claro. Claro, a questão do racismo preocupa muito, preocupa ainda mais, não por causa do futebol, mas porque vemos sinais na sociedade que são inquietantes e que são muito distrativos e temos que estar sempre atentos também a essas formas de populismo que nos tentam atrair com uma primeira frase com que a gente concorda e depois já nos ganharam com o isco e depois vem o disparate. E muitas vezes esse disparate é feito à custa de fomentar o ódio e, portanto, não nos deixemos vencer por isso. E o que o Ricardo estava a dizer agora do respeito Sim. perante os adversários, a nobreza de uma pessoa vencedora é essa, também é a forma como trata os adversários. Claro. Tivemos uma situação agora, há pouco tempo, eu penso que teve a ver com a morte da mãe do João Neves, do Benfica. E tivemos uma situação muito, muito bonita de jogadores do Sporting, a maneira como acarinharam o jogador do Benfica depois da vitória do Sporting num jogo, penso que era da Taça de Portugal, numa primeira mão, a mãe do João Neves tinha acabado de falecer, ele mesmo assim quis jogar. Foi um jogo muito dividido, foi um jogo equilibrado, o Sporting acabou por ganhar essa partida e os jogadores, penso que o Coates, até há uma imagem que é o Coates, o capitão do Sporting, que está abraçado, que é muito mais velho que ele e que está abraçado a ele a confortar. Eu acho que isso é muito bonito e acho que isso, muitas vezes até a responsabilidade nossa, a comunicação social, não é devidamente sublinhado. São sublinhados mais outros aspectos negativos e não é tão sublinhado, o traço não é tão grosso, o marcador que nós usamos não é tão grosso para sublinhar esses aspectos. E aqui faço um meia-culpa nosso, porque acho que também temos responsabilidades acrescidas a esse nível. Eu creio que sim. O futebol é uma competição, claro. E por exemplo, aquele E cartão, só pode ganhar um, não é? o cartão branco que Cada falámos ano há só pouco, ganha um. do miúdo que jogou a bola para fora intencionalmente porque o guarda-redes tinha caído, nós não vemos este tipo de... Também não vemos este tipo de quedas em alta competição, em jogadores profissionais. Portanto, este tipo de atitudes também não têm lugar a acontecer. Mas há outras formas e eu creio que talvez se pudesse... há o melhor jogador em campo, há o melhor isto em campo, ou o melhor defesa central do mês, eleito por todos os treinadores e capitães. Talvez uma ideia aqui, a partir do cartão branco, um prémio de fair play para o melhor jogador do jogo, ou para o melhor fair play do jogo, ou para o melhor jogador do mês. O Jorge há um bocado queria mostrar um vídeo dos gatos fedorentos, eles tinham uma coisa que era uma claque uma claque muito bem educada, não sei se vocês procurem, nem vale a pena ver. Era esse vídeo? Não fazia ideia. É uma claque super bem educada e então não, qualquer coisinha mínima que dissessem era logo expulso da claque. Não se consegue ainda... E essa ideia para sermos competitivos, que é aquilo que eu confesso que nunca consegui treinar os mais pequenininhos porque sou muito competitivo e não serviria para fazer um bom trabalho ali. Mas eu creio que a educação não implica, o sermos bem educados não implica deixarmos de ser competitivos. Creio que eu estou a construir ideias a partir daqui da excelente ideia do cartão branco, que pode escalar para cima, para outros só uma escalões. questão a propósito daquilo que falámos há bocadinho de não colocar alguns países que de facto não respeitam direitos humanos, não os colocar isolados, tentar fazer-lhes ver a pouco e pouco que aquilo não está correto e se isto também não pode haver aqui um lado positivo de ter nesses países grandes competições, ou seja, percebendo que tudo o que eles fazem, ou muita coisa que fazem é condenável, mas percebendo também que colocá-los, como eu dizia há pouco, num gueto, também não será a melhor situação. Claro, Ricardo, a questão é esta, concordo inteiramente consigo. E sempre que sou levado a... Mas está aqui uma coisa mal, é que se me tratas por você... Contigo. Há aqui um paradoxo, que é, eu sempre que
a imprensa me pede para analisar estes aspectos, eu, sempre que o jornalista que me está a entrevistar me deixa, eu faço um incentivo a que os jogadores e os treinadores que vão para a Arábia Saudita e para países desses sejam vozes de promoção de direitos humanos lá e não vozes de branqueamento da situação de lá. Certo. Porque a Arábia Saudita está a investir milhões no turismo, no desporto, não é para se tornarem mais respeitadores de direitos humanos, É para branquearem lavarem também, a imagem. para lavar. Portanto, o desafio que fazemos, e que eu vou fazendo aos jogadores e aos treinadores, não sei se me ouvem, o Jorge Jesus e esses por aí, acho, se calhar não sei, mas o desafio que faço é, sejam vozes que promovam lá os direitos humanos e utilizem o futebol como veículo de promoção de direitos humanos e não o contrário. Certo. Não fazer de lavandaria. Porque essa é que é a grande questão. Ainda, eu creio que há pouco tempo a Liga Portuguesa está a estudar a possibilidade da Final Four da Taça da Liga ser fora de Portugal e ser ou nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita. Qual é a intenção? Cifrões ou promoção de direitos humanos e de ética e cidadania? É essa a intenção, que temos que ver o que é que está em cima da mesa nessa proposta por parte do Pedro Proença, creio que é o presidente da Liga. Da Liga, sim, certo, é isso. Francisco Neto, com fair play, quer responder? Não, essas decisões são muito mais. Eu sou alguém do terreno e nem tenho essa. Agora, eu acho que o futebol, como eu disse, pode ser um bom veículo sim, e acho que a presença nós devemos e podemos muito bem utilizar o futebol para ajudar essas comunidades também a se tornarem melhores. Meus caros, minhas caras, queria ver também se querem colocar alguma questão. Sim. Eu começava em primeiro lugar por, de coração cheio, dizer obrigado ao Francisco, à Luciana, ao Jorge, e ao ao Pedro, pela forma tão simples de comunicação e algo tão sério que nos transmitiram aqui. Para mim, e acredito para estes jovens que sonham o futuro com muita esperança. Portanto, a vós, muito, muito obrigado pela vossa perspectiva e pela vossa comunicação. Ao Ricardo, de facto, pelo seu humor, transmite-nos uma mensagem tão séria que nos leva a mexer com as nossas consciências. Portanto, Ricardo, muito obrigado e continuar assim com esse humor, e no humor nós transmitimos sempre uma mensagem bonita para a vida. Eu queria colocar uma questão e era aos 4 que estão na mesa e gostava muito que começasse o Pedro a responder. E depois gostava de ouvir também a opinião dos restantes oradores. Que é a questão, e puxando um bocadinho para a educação, para as nossas escolas, até que ponto a ética no desporto, portanto estamos aqui a falar na questão da ética, pode ser uma ferramenta para nós os professores, no âmbito da cidadania, na educação, na transmissão dos valores, dizer até que ponto a ética no desporto pode ser esta ferramenta que nos leva a ensinar os jovens de hoje a respeitar e a promover os direitos humanos. Até que ponto a ética pode promover a ensinar os direitos humanos? Eu creio que a ética e os direitos humanos são algo que tem que estar presentes em tudo na nossa vida e nas nossas relações humanas. E o desporto, logo aí como espaço privilegiado de convívio e de relações humanas, nunca deve colocar isso de parte. Sem me repetir, é um pouco olhar para o fator de o desporto como instrumento de crescimento, desenvolvimento físico, psíquico, como instrumento de criação de relações humanas e de competição, que o desporto, que a ética, que os direitos humanos seja a cola que vai unir tudo. E que, não sendo o fator mais visível, temos que quase que lhe criar uma cota para o ajudar a estar ao mesmo nível dos outros interesses e das outras forças motrizes.
Vemos que depois na competição há muita questão financeira, que é muito preponderante e é um fator muito importante nas decisões que quem está na liderança das instituições vai tomando, mas é isto, é tentar a partir da escola, da educação, mudar as regras do jogo que uns anos depois vai ser jogado. Eu vou puxar a brasa à minha sardinha e vou falar um bocadinho do desporto escolar e do que essas questões representam no desporto escolar. Nós sabemos que a prática desportiva, infelizmente, o acesso à prática desportiva, digamos assim, ainda não é completamente generalizado em todos os pontos do país, apesar de se ter dado um salto muito grande relativamente a umas dezenas de anos atrás e haver acesso a muito mais prática desportiva neste país, mas, efetivamente, ainda há locais do país, ainda há crianças e jovens que têm muita dificuldade na sua prática desportiva. Efetivamente, é a escola que tem como missão garantir esta vivência e tenta fazê-lo tanto quanto pode e da melhor forma. Assim, o desporto escolar tenta organizar-se de uma forma abrangente, com características inclusivas, tentando ter todos e dar acesso a todos a essa prática desportiva. Tem nos seus programas e no seu planeamento, prioriza bastante o chamado desporto adaptado, portanto, os alunos que têm algum tipo de deficiência, esta área, digamos, do desporto adaptado é muito cuidada por nós, há um grande investimento nesta área. Em todo o país? Em todo o país. Posso-vos dizer que nós temos centenas de grupos de equipa, que é o nosso modelo organizativo, é a partir deste modelo dos grupos de equipa, centenas de grupos de equipa de desporto adaptado. E no próximo ano, e no próximo ciclo do desporto escolar, mais teremos. Obviamente temos consciência que há aqui um grande caminho a fazer. Eu, mais uma vez, falando-vos, enquanto jovens, com o futuro à frente, com um caminho para definir à vossa frente e para quem o quiser fazer nesta maravilhosa área do desporto, o Francisco há bocado incentivou-vos a perceberem que o mercado do treino é um mercado com futuro, ao contrário daquilo que se possa pensar. Se calhar não vão ser todos mourinhos, mas vão ter um papel social muito importante, vão ter um lugar na nossa sociedade muito importante no trabalho que possam vir a fazer com crianças e jovens. Vale a pena o investimento nas crianças e nos jovens e comecem a canalizar o vosso pensamento e a moldar o vosso pensamento enquanto futuros profissionais, já o são de alguma maneira neste sentido, perceber que o sucesso não é só o sucesso que aparece na comunicação social. E o próprio José Mourinho começou assim. Começou assim, eu dei aulas na Moita e ele era professor na Baixa da Banheira e, portanto, ele próprio foi professor de Educação Física e começou a treinar equipas de formação, enfim, existiu um conjunto de fatores que levaram ao sucesso dele, e ainda bem, mas não é só isso que é sucesso. Sucesso é nós estarmos realizados naquilo que fazemos e percebermos a importância daquilo que fazemos. E vocês, enquanto futuros profissionais de Educação Física e Desporto, têm neste país uma grande oportunidade para poderem ter sucesso neste sentido, terem um trabalho impactante e socialmente significativo. E quem se quiser dedicar a esta área do desporto adaptado, tem muito a fazer ainda neste país, apesar de já muito ter sido feito, há muito caminho a fazer. Estas coisas das novas tecnologias e da modernidade vão-nos trazer perspectivas e oportunidades diferentes, até de práticas e diferentes práticas desportivas que neste momento nós ainda não conhecemos e, portanto, deixo-vos esse desafio. Façam também trabalhos à volta desta questão do desporto adaptado, porque é uma área maravilhosa onde nós nos sentimos muito realizados a trabalhar. Só para terminar, nós continuamos a ter um modelo desportivo que é um chamado modelo em pirâmide, ou seja,
começa na base e as competições vão excluindo praticantes. Isso é um modelo europeu de desporto que foi implementado no pós-guerra e que tem, digamos, sido o paradigma do desenvolvimento desportivo, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Temos que inverter um pouco isso. Isso tem a ver com os resultados e com esta grande importância que é dada aos resultados. A prática desportiva tem que ser algo mais alargado. Os resultados podem estar lá e devem estar lá, a competição deve estar lá. Agora, os modelos competitivos em que os melhores vão ficando e os outros são excluídos é que têm que acabar. Nós temos que ter modelos competitivos mais inclusivos. Nós acreditamos no desporto escolar, que temos um papel fundamental a fazer nesta mudança de cultura dos modelos desportivos. Nós próprios, cada vez mais, lutamos para que no seio de cada escola haja os famosos torneios interturmas, onde estejam todos, onde participem todos. Temos um modelo organizativo que é a Taça do Desporto Escolar, onde também vos incentivo a colaborarem, já que é para alunos mais jovens do que vocês para o 7º ano, mas podem colaborar, podem estar enquanto futuros profissionais na lógica do grupo turma e, portanto, todos os meninos daquela turma podem participar em diferentes modalidades. Reparem, é um modelo organizativo muito mais inclusivo, eclético e muito mais inclusivo. Os torneios internos dentro da escola são importantes e a própria sociedade, as autarquias têm aqui um papel fundamental nesta dinamização destes modelos inclusivos, com eventos culminantes, os chamados eventos culminantes, mas os eventos culminantes não são só os grandes jogos de futebol ou os grandes eventos desportivos. Eventos culminantes dinamizados localmente, e vocês podem também ajudar a fazê-los, enquanto futuros cidadãos têm aqui um papel, enquanto futuros profissionais têm aqui um papel fundamental, trazer ao desporto uma visão mais inclusiva, em que os próprios modelos competitivos, e a competição tem que lá estar, é importante lá estar, está na essência do desporto, mas não tem que deitar pessoas fora, tem que continuar a incluir todos. E, portanto, acho que a inclusão passa também por isso. Luciana? Bem, relativamente à questão, e falando um pouco daquilo que é mais a minha ligação, enquanto treinadora também da modalidade de futebol, não só falando do futebol, mas de todas as modalidades, acho que o treinador é muito importante também naquilo que é a educação da criança, uma vez que, e hoje em dia é sabido, as crianças passam muito mais tempo, seja na modalidade onde estão inseridas, seja no ATL, seja dentro da própria escola, do que propriamente com os pais. Ou seja, nós, enquanto formadores, também temos que saber dar às crianças e transmitir às crianças determinados valores, lá está, dentro daquilo que é a própria ética, o respeito, a honestidade, a empatia, como eu falava há pouco no início, a confiança, o saber ouvir o outro, saber respeitar o que o outro diz, saber aprender e perceber pela experiência de alguém mais velho, com mais conhecimento, que poderemos também daí retirar bastante conhecimento para aquilo que possa ser o nosso desenvolvimento, e neste caso falando da criança em específico, e acho que isso é o mais importante que se deve transmitir hoje em dia a estes jovens. E se em breve, daqui a alguns 2, 3, 4 anos, possam entrar no ensino superior, que tenham a consciência e a percepção de que eles, enquanto jovens, vão ser muito importantes naquilo que vai ser a ligação deles com crianças, seja em que modalidade for. Eles, enquanto jovens que ainda o são, já têm determinados valores desenvolvidos e incutidos e que poderão transmitir esses valores a essas crianças. Muitas das vezes, essencialmente no futebol, nas outras modalidades não estou tão por dentro, mas no futebol há muitos jovens que, quando tiram os seus cursos, procuram treinar equipas séniores, ou seja, fogem um pouco daquilo que é a parte mais infantil, digamos assim, do treino, por assim dizer.
mas é na base onde se tem mais que, digamos, que trabalhar, transmitir às crianças, ou seja, os valores são muito importantes para se transmitir, as crianças estão em formação e é nessas idades, onde existe a plasticidade da própria criança ainda, que nós devemos cada vez mais intervir. Por isso, aqui é um apelo que eu também faço aos jovens que possam estar desse lado e que tenham interesse em seguir o treino, que tenham paciência, hão de chegar a patamares superiores, pode não ser como o José Mourinho, não é? Como o Rubén Amorim e etc., mas tenham paciência e comecem pela base, porque é na base que vocês vão conseguir transmitir muito mais daquilo que são os vossos valores e do vosso conhecimento também, é na base, e é na base onde está, na minha opinião, a melhor matéria-prima para se moldar e para nós fazermos crescer crianças com esses princípios e esses valores que depois para a vida os vão mostrando e desenvolvendo, e basicamente a minha opinião pessoal é muito isto. Só para, rapidamente, já foi muito dito sobre esta questão dos valores e a importância da escola. Nitidamente, aquilo que a Luciana disse, eu concordo, são 8 horas por dia na escola, são 8 horas, em teoria, a dormir, por isso 1/3 da vida é dormir, outro terço é na escola, por isso é um momento crucial. E aqui eu acho que é uma palavra que muitas vezes, e não é isso, sou filho de uma professora primária. Eu também, engraçado, não sabia que tínhamos isso em comum. A minha sogra é professora e eu acho que tem que haver uma palavra aqui para os professores. Eu sou professor de Educação Física, eu acho que neste momento e eu faço uma vénia aos professores, eu tinha dificuldade em voltar para o ensino, mas acima de tudo porque eu quando olho para um professor que todos os dias vem e dá o melhor de si para poder passar os valores aos seus alunos, é algo que muitas vezes depois não é reconhecido na sociedade. Eu, se ganhar um jogo, no outro dia apareço no telejornal, o meu trabalho é reconhecido, tenho essa visibilidade. E há uma coisa que me custa um pouco, que é, eu não quero que se confunda aqui a autoridade com o autoritarismo, mas é a perda de autoridade do professor. Que é uma coisa que me custa que se caminhe muito para isso cada vez mais, e não sei como é que podemos voltar um bocadinho atrás nesse aspecto de, atenção, volto a dizer, sublinhar que não é confundir a autoridade com o autoritarismo, que o autoritarismo não gosto, mas a autoridade do professor. O professor tem que ser uma autoridade na sala de aula. Pois, essa parte já nem quero entrar tão fundo, mas acima de tudo este valor e os valores que os professores conseguem passar aos alunos, e eu acho que porque os alunos de hoje vão ser os pais de amanhã, e isto é um ciclo, ou seja, quanto melhores forem os valores que eles tiverem hoje, mais também vão ser os valores que as nossas futuras gerações vão ter, porque estes pais vão passar esses valores aos filhos. Por isso os professores têm um papel crucial na formação destes jovens. A escola tem essa importância também. Por isso eu acho que é importante, além de ajudarmos os nossos alunos, ajudarmos os nossos professores e dar-lhes boas condições para que eles tenham energia diária para poder ter uma disponibilidade mental para partilhar tudo aquilo de bom que eles têm, certo. Porque fazer este trabalho a longo prazo, com tantas gerações, e são eles os responsáveis, eu sou sempre um bocadinho daquilo que os meus professores também me passaram, e é isso que eu também procuro passar às minhas atletas. E todos nós tivemos professores que nos marcaram. E por isso é que eu acho é importante valorizar muito o papel do professor na escola. Muitas vezes fala-se muito nos alunos e o papel do professor fica um bocadinho esquecido. Sim. E este momentozinho era um bocadinho para... É todos os professores, e até os professores, sim, claramente. E mas os funcionários, sim, completamente. Todos. E não estou a dizer isto para ser simpático e para ficar bem na fotografia. Aquela frase... É mais do que verdade, não são só os professores. Os professores é uma evidência, mas as outras pessoas que trabalham na escola também. Há aquela mentalidade que se diz que em África é preciso uma aldeia para criar uma criança, e esta acho que é uma ideia muito feliz
porque ela não é só criada dentro do seu meio familiar e é criada pela aldeia toda, e aqui a população estudal, todos os funcionários, eu lembro-me da Dona Belardina, que era a senhora do bar na minha escola, que nos punha em ordem, porque nós íamos todos a querer passar à frente uns dos outros, e ela obrigava que a malta estivesse ali toda numa fila, porque tinha que haver ordem mesmo naquele momento do intervalo, e são coisas que nos vão ficando... No acesso ao bar? No acesso ao bar, passando Mas que é quando chegavam as bolas de Berlim... que era tudo a luta lá em pelo Vila do Conde era croissant. quando chegavam as bolas de Berlim, era uma loucura. Ou seja, e até Era aí, no intervalo das 10h30. e acho. até aí era aqueles 15 minutos, toda a gente tinha a correr, até aí tem que haver alguma ordem, tem que haver alguns valores, tem que haver algum respeito Claro que sim. pelos colegas que eram passados por toda a gente. Meus caros, estamos a chegar ao fim desta conversa, que no fundo foi uma conversa, não foi um debate, foi uma troca de ideias. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, temos mesmo no fim, temos que ser rápidos. Alguém quer colocar alguma questão? Não. Não. Depois temos, no meio disto tudo, depois temos Paulo Futre, e Paulo Futre tem uma coisa muito engraçada, porque ele fala assim e acha que nós não entendemos o que ele está a dizer, porque eu tive agora 15 dias na minha casa em Madrid e não sei se vocês entendem, porque ele pensa que está a falar espanhol e fala português assim e acha que nós não estamos a entender o que ele quer dizer. E depois tem uma coisa muito engraçada, convenceu-nos a todos que é do Porto, porque lá em cima, meu pai do futebol, Pinto da Costa, devo tudo a Pinto da Costa, aprendi a comer com talheres de peixe com Pinto da Costa, e devo tudo a Pinto da Costa. E no Benfica, o Ruizinho, conheço o Ruizinho, um craque, conheço o Ruizinho de sempre, antes do Ruizinho, o Luís, conheço o Luís do Alverca, do tempo no Montijo e no Alverca, eu conheço, portanto, Benfica, e joguei no Benfica sempre, e o Varandas, o Sporting é o clube do coração, o Sporting, para mim, Sporting até à morte, Sporting sempre, e então convenceu-nos a todos que é do Porto, que é do Benfica e que é do Sporting, e então é o maior exemplo de ética. Meus caros, foi um gosto enorme agradecer ao painel com o Francisco Neto, a Luciana Garcia, o Jorge Rafael e o Pedro Neto. Muito obrigado pela vossa participação. Agradecer a todos o acolhimento aqui na Escola Artur Gonçalves em Torres Novas, e foi um gosto enorme estar aqui. É o cruzamento, é para a área, cabeceamento, Torres Novas, saco! Gol! Torres Novas! Escola Artur Gonçalves levantou o estádio! Já vi, já está! Torres Novas pede, o Artur dá, já vi, já está! Já vi, já está! Torres Novas pede, a Escola Artur Gonçalves dá 1-0. Foi uma manhã excepcional. Obrigado a todos.